No último vídeo, eu falei sobre a carta do apóstolo Paulo aos Efésios e eu comentei até o versículo 14, onde diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, ou seja, é o que garante a nossa salvação em Cristo. Nós temos que estar em Cristo e Ele precisa estar em nós. Se o Espírito Santo não estiver em nós, a nossa fé é improdutiva. Ela não passa de uma simples declaração. Mas se nós estivermos em Cristo e Ele estiver em nós, então nós vamos determinar o que nós quisermos e vai acontecer. E a nossa fé ela vai se espalhar por todas as partes, as pessoas vão ver as obras e vão dizer, esse Deus é verdadeiro, esse Deus cura, esse Deus liberta. Se não estivermos em Cristo e Ele não estiver em nós, não adianta. Você pode dizer, não, eu vou usar a minha fé. Não usa, a coisa não acontece, não tem jeito, não é mágica. Você pode até falar como outra pessoa fala. Você pode usar as mesmas palavras, pode fazer do mesmo jeito que a outra pessoa faz. Não adianta, serão palavras vazias, desprovidas de poder, porque o poder, ele está não nas nossas palavras, mas sim na palavra de Deus. Então, se você não tem com você as palavras de Deus, você não tem Jesus com você, e você não está nele. Então, as suas palavras, a sua oração, ela é vazia, é desprovida de poder, não serve para coisa alguma. Quando nós cremos naquilo que Deus declara e nós damos voz às suas palavras, nós então falamos com fé, com autoridade que o Espírito Santo nos concede, e aí a coisa acontece, porque a palavra de Deus ela é viva. Jesus disse, as palavras que eu disse são espírito e vida. Espírito de Deus, vida de Deus. Quando eu creio, eu recebo as palavras de Deus no meu coração. E quando eu faço isso, eu recebo o poder de Deus. Eu permito que o Espírito de Deus entre em mim. A vida de Deus entre em mim, o poder de Deus entre em mim. E aí, com uma oração apenas, com uma determinação, na mesma hora a obra é feita, é realizada e eu recebo aquilo que Deus tem para mim. Então, no versículo 15, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte, que eu quero estudar com você hoje. Diz assim, por isso também eu, tendo ouvido falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus, e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então, entenda que aqui não fala desses bonecos de gesso que os religiosos chamam de santos, não. Essas estátuas são apenas objetos fabricados pelos homens. Nenhuma delas tem poder algum. Santo aqui se refere àquela pessoa que respeita a palavra de Deus. A palavra santo quer dizer separado. Santo é a pessoa que se separa do mundanismo para andar de modo que agrada ao Senhor. E são dessas pessoas que o apóstolo Paulo está falando aqui. Qualquer pessoa que obedece à palavra de Deus, ela se torna santo, santa. Mas isso não quer dizer que ela se tornou uma pessoa poderosa, não. Ninguém desfrutará da vida abundante trazida por Jesus se a fé que lhe foi dada não for posta em ação. O que Deus nos concede deve ser usado para produzir frutos. Jesus diz que sem Ele nada podemos fazer. No entanto, com Ele nós estamos capacitados a realizar a mesma obra. Então creia, porque não há e nem haverá problema insolúvel, doença incurável, pecado imperdoável. Deixe a sua fé e o amor de Deus falarem por você. Então, recapitulando, o apóstolo Paulo ele disse, pelo que ouvindo eu também a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, quer dizer, com todas as pessoas que servem a Deus,
Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Para quê? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Então, preste atenção, Paulo está dizendo que nas suas orações, ele pedia que Deus concedesse aos Efésios o espírito de sabedoria e de revelação, do pleno conhecimento dele. Nós precisamos desse espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento de Deus. É o Espírito Santo que nos revela, que nos faz conhecer a Deus por meio das suas palavras. Sem esse espírito, o ser humano é um ignorante espiritual. O demônio engana facilmente, mantém cativo a pessoa que não tem esse espírito. Faz dele um escravo, usa e abusa da pessoa que não consegue enxergar, ela não consegue perceber que tem um demônio agindo na vida dela, impedindo ela de se realizar, de ser feliz de verdade. Nós precisamos do espírito de sabedoria e de revelação. Sem ele, a gente lê a Bíblia e não consegue entender nada. Tem muita gente assim. A gente entende a história, a narração dos acontecimentos, você entende. Mas você não tem a revelação do que aquilo tem a ver com você. Nós não compreendemos, sem o espírito de sabedoria e de conhecimento de Deus, nós não compreendemos o que Deus está dizendo por meio das Escrituras. Enquanto a gente não tem o espírito de sabedoria e de revelação do conhecimento de Deus, as Escrituras estão como que fechadas para nós. Você pode ler a Bíblia de capa a capa, pode decorar tudo o que está escrito, mas sem o espírito de sabedoria e de revelação, aquilo ali não vai te servir para nada. São apenas palavras, são narrações de fatos que aconteceram no passado, mas nada tem a ver com você. Você enxerga as letras, mas não consegue ver, não consegue entender o que Deus fala através delas. Isso está acontecendo com muita gente. Se está acontecendo com você, é porque você não tem esse espírito de sabedoria e de revelação do conhecimento de Deus. Mas Deus quer te dar esse espírito de sabedoria e de revelação do conhecimento dele. Você tem que orar e buscar. Tem que se acertar com Deus. Se está em pecado, tem que confessar, deixar o pecado e pedir: Deus, me dá esse espírito. Me batiza no Espírito Santo porque eu preciso. Jesus disse que as palavras dele são espírito e vida. Paulo orava então para que Deus desse a esses, ao povo de Éfeso, o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. No versículo 18 diz: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Tem muita gente, muito cristão, que não sabe qual é a esperança da vocação dele, por que ele veio para o Evangelho. Ele não sabe quais são as riquezas da glória que está aguardando ele. Quando Adão pecou, Adão morreu. Não fisicamente, mas espiritualmente. Quer dizer, ficou separado de Deus. Deus se afastou dele. Com isso, ele perdeu a visão do mundo espiritual. Os olhos do entendimento dele para as coisas espirituais perderam a luz. Isso é, a humanidade deixou de ter entendimento. Luz, no sentido bíblico, quer dizer entendimento. Todo ser humano que veio ao mundo depois de Adão já veio destituído dessa visão do mundo espiritual. Mas quando a pessoa ouve o Evangelho, crê, se converte dos seus maus caminhos, ela recebe novamente essa luz. Ela volta a ter conhecimento do mundo espiritual. Ela começa a discernir as coisas, sabe quando é que o diabo está armando para cima dela.
E Paulo orava para que isso acontecesse com os de Éfeso. Paulo pedia em suas orações que Deus iluminasse os olhos do entendimento deles. Ou seja, abrisse o entendimento para que eles pudessem compreender. E nós precisamos compreender qual a esperança da nossa vocação. Para que é que Deus nos chamou para o Evangelho? Por que é que nós fomos chamados? Sim, porque ninguém vem para o Evangelho sem que Deus o tenha chamado. Jesus falou, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Então, pode ter certeza que não é à toa que você está me ouvindo nesse momento. Deus é quem trouxe você para ouvir a palavra, e há um propósito nisso. Ele quer que você ouça essas palavras. Só Ele sabe por quê. Ele sabe que você precisa ouvir. É preciso ter os olhos do nosso entendimento iluminados, para que a gente possa compreender o motivo da nossa chamada. O que é que Deus tem para nós? Qual é a nossa herança? Quais as riquezas que o Senhor preparou para cada um de nós? E olha, não é pouca coisa não. Não é simplesmente a cura das enfermidades, o que já seria o bastante, né? A pessoa vir para Jesus, para ser curada, já é algo maravilhoso. Passar por essa vida sem ter que carregar doença alguma, isso é excelente. Mas você pode acrescentar aí prosperidade, alegria, paz. Tudo quanto você imaginar, você pode acrescentar. E não vai chegar nem perto das riquezas que Deus preparou para você. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia é quem diz. Eu não estou inventando. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, as coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Nós precisamos ter os olhos do nosso entendimento abertos, iluminados, porque sem isso nós jamais vamos conseguir fazer a vontade de Deus. É só depois que a gente recebe essa luz, esse entendimento, é que a gente se torna capaz de fazer o mesmo que os apóstolos fizeram. Eles aprenderam com Cristo a maneira correta de executar a obra divina. Se você não buscar entender a vontade de Deus, você vai passar pela vida toda sem se realizar e sem fazer aquilo que Ele lhe deu como missão. E ainda poderá ser responsável pela perdição dos seus familiares, amigos e outras pessoas. Quem não busca essa luz vive tropeçando. Essas pessoas não só sofrem com os ataques infernais, mas elas também não conseguem usufruir daquilo que Deus concede para aqueles que fazem a sua obra. E dessa forma jamais elas se levantam para viver o melhor de Deus. O Senhor nos fez uma promessa. Ele disse, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Vir ao mundo apenas para ser mais um na multidão é a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa. E olha que tem muita gente que se declara cristão, mas não passa de um cego espiritual. Pessoas boas, que se esforçam para agradar a Deus, mas não desfrutam da bondade divina. Sofrem como se fossem perdidos ou ímpios. Por quê? Porque ainda não tiveram os olhos do entendimento iluminados. Você precisa ter os seus olhos, os olhos do seu entendimento, iluminados, abertos por Deus. Essas declarações do apóstolo Paulo, elas foram colocadas nas Escrituras para que nós conhecêssemos aquilo que nos é dado gratuitamente por Cristo. Caso os olhos do seu entendimento não sejam abertos, você perde muito. E dói ver tanta gente sofrendo, tropeçando na vida por não conhecer o poder de Deus. Meu irmãozinho, Deus pode mudar tudo na sua vida. Pode fazer tudo novo. E é o que ele disse, eis que faço nova todas as coisas. Mas você precisa ter compreensão. Você precisa ter os seus olhos abertos para que você consiga entender as coisas. Diz a Escritura Sagrada que o Senhor já nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade.
Então, nós temos que agradecer a Ele por essas orientações e marchar firme a fim de conquistar a nossa bênção. Você em Cristo é mais livre, é vencedor de verdade. No próximo vídeo eu vou continuar esse estudo. Tem muita coisa ainda para a gente aprender. Mas agora deixa eu orar com você. Feche os seus olhos, repita assim comigo: Senhor Deus, ilumina os olhos do meu entendimento. Peça para Deus fazer isso. Ilumina, Senhor, os olhos do meu entendimento. Porque eu não quero passar pela vida sem conhecer a Tua vontade e participar das Tuas bênçãos e das riquezas da Tua glória. Há muito mais para mim do que eu posso imaginar. Por isso eu peço a Tua iluminação. O Senhor não chama ninguém em vão. Ser curado, liberto, próspero, já seria o bastante para qualquer ser humano. Mas te conhecer de verdade e poder servir ao Senhor sendo um instrumento nas Tuas mãos para levar a cura, a libertação, a salvação aos perdidos deste mundo, é uma honra sem tamanho. Mas isso ainda não chega nem perto do que tens preparado para aqueles que te amam. Pai, em o nome de Jesus, ilumina os meus olhos, abra o meu entendimento, para que eu contemple as riquezas da Tua glória, para que eu veja o que tens preparado para mim e saiba também como e onde buscar e encontrar e tomar posse. Senhor, muitas são as nossas necessidades, mas nós temos a promessa de que o Senhor abençoará o nosso pão e a nossa água e tirará do meio de nós as enfermidades. Obrigado por tudo. Louvado seja o Teu nome. Amém e amém. E graças a Deus.